Que beleza! Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Humancast, que será apresentado pela Joyce, pela Nete, pelo senhor Jubim. Olá! Que bom tê-la aqui no nosso podcast, que tem como propósito levar um pouquinho de paz, tranquilidade, palavras de incentivo, motivação, tudo embasado no budismo de Nichiren Daishonin. E eu gostaria de iniciarmos apresentando, né, o que compõe o podcast, o nosso poderoso podcast. Sim, são humanos, nós somos humanos, não somos aliens. Então por isso temos o humanismo carregado em nós, óbvio, não é? Mas às vezes não fica óbvio com as coisas que nós vemos na sociedade. Por isso nós vamos mostrar um pouquinho dessa visão budista, de como foram as nossas experiências, como são as nossas experiências, para passar um pouquinho de uma palavra de conforto, uma palavra amiga. E acreditem, algo você vai tirar de muito bom do nosso podcast e você vai voltar, vai ver mais vídeos. Nós vamos falar sobre muitos temas, não é isso, Joyce? É isso aí, pessoal. A gente está com essa proposta de trazer mais reflexão, né, sobre o budismo, sobre a própria filosofia, né, pensando mais no lado social. E eu acho que a gente vai começar, né, falando um pouquinho sobre as nossas experiências. Maravilha, maravilha. Mas antes de passar para você, Joyce, que eu gostaria que você começasse nos falando um pouco sobre a sua experiência, eu queria dizer que nós está tudo mudado, ainda estamos em construção do nosso podcast, porque a Joyce está no Rio de Janeiro, eu estou em Barcarena, na Vila dos Cabanos, e a dona Leonete está em Moju, que é uma cidade próxima a Barcarena. Para quem não conhece o norte, tudo é próximo e distante ao mesmo tempo, não é tão próximo assim. Mas a Joyce está no Rio de Janeiro, ela é uma viajante do mundo e está agora em uma nova etapa da vida, e gostaria que mostrasse também um pouquinho, falasse um pouquinho sobre essa nova etapa, assim como a sua experiência de vida no budismo. Claro, vamos lá. Eu comecei a praticar o budismo quando eu era criança, mas era uma prática meio que forçada pela minha avó. Eu não entendia nada, não sabia porquê daquilo tudo, e ela chamava para recitar o mantra, né, o Nam-myoho Renge Kyo, junto com ela, mas eu ia só porque ela chamava mesmo, sem nenhum objetivo, sem fé, né, e às vezes até um pouquinho contrariada, meio chateada dela estar me chamando. Às vezes eu queria estar brincando, queria fazer outra coisa, assistir televisão, mas ela chamava e assim, aquela educação japonesa, né, rigorosa, e tá bom, eu vou. Mas eu acho que quando eu tinha uns 10, 11 anos, aconteceu uma situação. Eu tinha uma gatinha que era epilética. Teve um dia que ela estava passando muito mal, teve uma crise, e todo mundo que via ela estava no quintal, todo mundo que via ela lá tremendo, achavam que ela ia morrer. Então, todo mundo que via mesmo achava que ela ia morrer. E eu comecei a ficar muito triste por isso. Nesse dia, minha avó chamou para recitar o Nam-myoho Renge Kyo com ela, e foi a primeira vez que eu fui com o intuito de testar aquilo. Já que ela dizia que era tão bom, então foi a primeira vez que eu fiz o Daimoku, né? Recitei o mantra com um objetivo, com fé de que poderia ajudar, de certa forma. Então, eu lembro que eu recitava pensando muito na minha gatinha. Pensando, eu quero a Branca viva, eu quero a Branca viva, o nome dela era Branca. E, assim, recitei por uns 10 minutos, mais ou menos, como eu sempre fazia. E nesse dia, o tempo passou muito rápido,
todas as outras vezes que eu recitava de forma forçada, sem vontade, eu ficava recitando e olhando para o relógio toda hora, e parecia que aqueles 10 minutos eram intermináveis. Mas dessa vez eu senti muita diferença, porque eu recitei com um objetivo claro, né? E o tempo passou muito rápido. Eu até queria recitar um pouquinho mais, mas ela, como eu era criança, né, ela dizia, não, só 10 minutos tá bom para você. E é incrível. Depois que eu terminei a recitação, passou alguns minutos, a Branca entrou em casa, caminhando como se nada tivesse acontecido, linda, maravilhosa, vivíssima. E nesse dia eu comecei a sentir a diferença, né? Então, eu acho que foi nesse momento que eu tive fé, realmente. Então, a partir daí, eu comecei a recitar com outros objetivos, quando eu tinha problemas na escola, quando eu tinha dificuldade de aprender alguma coisa. Eu lembro que um outro grande desafio que eu tive foi quando eu passei para o primeiro ano do ensino médio, eu tive a disciplina de filosofia, que hoje eu adoro filosofia, né? Adoro estudar a respeito, mas foi o meu primeiro contato. Então, teve uma professora que chegou, apresentou lá um assunto que eu achei super difícil, empirismo e... esqueci agora. Olha, empirismo, sim, conhecimento adquirido. Empirismo. Sim, empirismo e conhecimento lógico, seria isso? Era sobre isso, mais ou menos. E eu lembro que eu achei super difícil, eu não entendi nada do texto que ela apresentou, e eu tinha que fazer uma apresentação, isso na primeira semana de aula no ensino médio. E ela já estava passando o seminário, já era para a gente apresentar, e eu já estava desesperada, porque eu fui muito ansiosa quando eu não entendi alguma coisa. Sim. E eu lembro que era uma apostilinha de uma página só, e eu pensei assim, eu comecei a ler na época as orientações, né, estudar um pouquinho mais sobre o budismo, e sempre o que é mais legal no budismo é oração e ação, né? Então eu pensei, eu vou recitar Nam-myoho Renge Kyo para abrir a minha mente, para entender aquilo, e vou fazer a minha parte. Eu vou ler essa apostila 10, 20 vezes, quanto for preciso até eu entender. E foi mais uma outra experiência. Eu peguei, fiz isso, recitei bem mais de 10 minutos de Daimoku nesse dia, e peguei a apostilinha, fui para debaixo de uma jaqueira que tinha em casa e li. Eu li aquele texto, acho que umas 15 vezes. E nas últimas vezes eu comecei a entender realmente o que aqueles autores estavam querendo dizer, e consegui apresentar um trabalho muito bom na minha primeira semana do ensino médio. Então, novamente, foi uma comprovação. Uma comprovação, né, do poder do Nam-myoho Renge Kyo, para expandir a nossa mente, né, para a gente poder entender as coisas melhor, conseguir visualizar melhor o mundo todo. E, enfim, tem muita história para contar, essa é só o comecinho, né? Eu comecei essa prática lá com uns 10, 11 anos, fui adquirindo fé, fui começando a estudar, a entender mais sobre o budismo, e eu me converti mesmo aos 15 anos. Então, nessa época, eu estava já no ensino médio e conseguindo ler bastante, estudar os periódicos, estudar os goshos, né, as escrituras budistas, e tentar entender de forma mais... entender a filosofia de vida mesmo do budismo. Sim. Então, essa é a minha história, o início, né? Com certeza, ao longo do nosso podcast ainda vai ter muita história para contar. Eu espero poder compartilhar com todos vocês um pouco mais dessa experiência. Então, é mais ou menos isso a minha história. Agora, eu queria saber um pouquinho mais da história da Nete, né? Sobre o seu início da prática no budismo. Então, gente,
Pegando aqui o ganchinho da Joyce, né, de início da prática dela, o meu início também teve assim umas historinhas que foram de vitórias, né? Eu conheci, meu primeiro contato com a filosofia do budismo foi em 80. Eu ganhei um livrinho, é uma liturgia do budismo e um rosário, o Juzo. Ganhei isso, só isso, sem falarem nada para mim. Só isso, reza. Como que eu vou rezar que eu não sei isso? Eu olhava o livrinho e perguntava ao meu marido como é isso. Ele dizia assim, tem que rezar. Eu não sei o que é isso. Lá ficou o livrozinho e o rosário, né? Isso era 89. Então, em 99, 10 anos depois, eu tive problema de saúde, né? E quando a gente está com problema de saúde, a gente costuma experimentar as ajudas que vão surgindo para a gente, né? Então, nessa época eu estava aproximadamente uns 10 anos, tinha religião nenhuma mesmo. E a minha sogra me apresentou o Namyo Horengekyo. Aí é que ela foi dizer o que tinha no livrinho, na liturgia. Aí ela me ensinou a recitar o mantra, né, o Namyo Horengekyo, dizendo que era para transformar. Então, eu também não conhecia nada, eu não sabia nada da filosofia do filme, tirei da Xuanyin, mas teve uma frase que ela falou para mim e que até hoje eu guardo essa frase comigo, que ela disse assim, quando um bebê nasce, ele não sabe o que ele está mamando, o leite materno, mas ele mama e esse leite vai fazendo o bebê ficar forte a cada dia, né? O bebê não tem noção do que ele está ingerindo. O Namyo Horengekyo é isso. Eu posso não saber o que significa, mas eu posso recitar, mesmo sem conhecer, e eu vou sentir resultar na minha vida. Então, essa frase, nossa, me deixou assim com uma certeza tão forte de que ia com certeza transformar, e eu comecei a recitar o Namyo Horengekyo. Estava muito. Ela era tão generosa comigo, minha sogra, quando eu estava doente, ela vinha da casa dela e ficava fazendo as coisas para mim, os filhos eram criança, né? Para que eu pudesse recitar o Daimoku, né? E o problema que eu tinha era mioma, né? Então, estava muito grande, dava hemorragias, eu tinha que internar, ficava muito fraca. Mas foi superado e a cada ano que eu ia no médico fazer o acompanhamento, o mioma ia regredindo. Então, ele chegou ao ponto de não ter nada mais no meu útero. O médico ainda perguntou, você não tem nada mais de mioma. Aí ele perguntou, o que foi que você fez? Porque eu não estava tomando medicação nenhuma. Aí eu falei para ele, né? Essa oração então é boa, né? Então, isso aí foi a primeira vitória e que fez com que eu criasse muita fé no Namyo Horengekyo. Aí foi fazer como a Joyce também, né? Estudar mais a filosofia, porque eu creio que todos que têm uma filosofia de vida, uma religião, é bom que vai estudar sobre. Porque senão a gente se torna, manobrado pelos outros. A gente só fica fazendo aquilo que os outros estão falando, né? Tem que fazer assim, assim, tá? Eu faço. Então a gente precisa estudar, buscar conhecimento e ver se realmente aquele ensinamento está de acordo com a realidade da vida, né? Está de acordo com o que a gente está vivendo. Então, já tem 23 anos que eu pratico na minha Horengekyo. Sou budista, não somente budista de senso, eu sou praticante mesmo, tá? Porque o budismo, a gente vitória ou derrota, então a gente decide ser vitorioso. Se eu não praticar, provavelmente eu não vou ter a minha vitória. Então, aqui é aquele budista de senso, né? Então, levo a minha prática bem a sério e as vitórias estão cada dia assim aparecendo mais. Tem muitos desafios, né? Que a vida da gente é feita de desafio. Não é porque eu comecei a recitar o Namyo Horengekyo que a minha vida vai ser só flores, né? Tem os espinhos para a gente retirar também. Mas o mais importante é que a gente adquire sabedoria para que a gente possa
enfrentar, resolver essas situações e transformar para melhor. É isso, mas ao longo do nosso podcast temos muitas histórias para contar, gente. São mais de 20 anos de prática. E agora eu quero saber de você, Jubim. Como foi o seu início na sua prática? Como você conheceu o budismo? Eu tive situações semelhantes, ambas situações. Por incrível que pareça, Joyce, a minha gatinha também se chamava Branca. E a Branca teve um problema de um tumor, tirou todo o útero. E eu me lembro muito bem que fizemos Daimoku para que ela se recuperasse. E o médico, quando tirou o útero dela cheio de líquido, disse: ela não vai sobreviver. E ela morreu de velha. Morreu com 13 anos. Então, uma gatinha debilitada. Desde os 7 anos ela tinha isso. Então, caramba, o Daimoku realmente transforma. Mas, deixa-me fazer uma pausa. O que é Daimoku? Esquecemos de dizer. O Daimoku é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. É um mantra nosso que é embasado no budismo de Nichiren Daishonin. Serve para transformar a vida e sermos felizes. E poder transformar a vida de outras pessoas também. Não é necessariamente a pessoa precisa praticar. Se ela praticar, ela consegue transformar o karma. Mas, já conhecendo o budismo, praticando os seus conceitos, nossa, sua vida já vai melhorar 1000%, vocês não acham? Com certeza. E assim, é muito importante nós entendermos a profundidade do budismo. Essa frase que a Net falou, eu acho muito interessante porque ela sintetiza bem o que o budismo fala. E eu ouvi uma um pouco diferente do Net, mas é semelhante. Você sabe dirigir? Eu disse: sim, sei dirigir. Mas você sabe todos os componentes que tem no carro? Se não, você só vai lá, liga a chave e dirige. O budismo é da mesma forma. Você não precisa conhecer profundamente o que é um carro. Você precisa apenas entender como ligar a chave, ter responsabilidade, consciência, seriedade, determinação de que o carro vai andar quando você ligá-lo. E assim ele faz. Quando você pratica o budismo seriamente, você começa a transformar naturalmente, assim como o carro desliza na rua, naturalmente ele vai fazendo isso. Mas você não sabe que tem muita física e muita química dentro do carro. Você só liga e vai andando. Com o passar do tempo, você vai ter que conhecer um pouco o carro, porque se furar um pneu, você vai ter que trocá-lo. Então é exatamente dessa forma. O budismo ele mostra todos os caminhos da vida. Ele é uma filosofia tão poderosa que nos mostra, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência. Eu tive centenas de experiências de comprovações, de superações com a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Eu pratico há mais de 20 anos, mas foi exatamente em um certo momento. Aliás, eu conheço o budismo há mais de 20 anos, há 26 anos mais ou menos. Não, perdoe-me, mais. Eu vivia em outro país, o país do meu pai, e a minha mãe recebeu uma carta da minha tia escrito recita Nam-myoho Renge-kyo. Meu pai sempre foi irresponsável, tinha o vício do jogo, jogava tudo. Nós éramos assim, nós tínhamos que sair no final do mês, éramos despejados às vezes, era horrível. Mas a minha mãe recebeu e começou a orar o Nam-myoho Renge-kyo. Eu conheci nesse momento, eu tinha 8 anos, eu acho. Mas eu vim a praticar quando nós passamos por um problema semelhante, mas aqui no Brasil já. Nós íamos ser mandados embora e o dono iria nos expulsar com brutalidade, né? Ia trazer pessoas para, enfim, nos tirar a força. E a minha mãe começou a fazer Daimoku. Meu pai simplesmente pegou e saiu e não voltou mais nesse dia. E a minha mãe começou a orar Daimoku e disse para mim e para minha irmã: vamos fazer Daimoku, mesmo que vocês não saibam o que é, mesmo que vocês não acreditem, façam Daimoku comigo para que nós não sejamos despejados. Nós não seremos despejados. Nós vamos encontrar uma solução. E assim, nós começamos a fazer Daimoku com ela.
E aquele Daimoku, nós ficávamos fazendo graça, né? Achando que engraçado que é Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Constantemente orando aquilo, esse mantra. Nós não entendíamos, eu e minha irmã, achávamos engraçado. Só que com o passar da recitação, nós fomos entrando no ritmo da minha mãe. A minha mãe começou a chorar, assim, dava pra ver que ela estava muito, muito pesado o sentimento, né? A emoção estava transbordando. E nós começamos a fazer mais sério Daimoku e acho que fizemos juntos meia hora, crianças fazendo assim. Eu tinha 12 anos, 13 anos, eu acho. Minha irmã era mais nova. Nós começamos a fazer e, sabe, nossa, era profundo a nossa respiração melhorava. Nós íamos fazendo compassado, sincronizado com a minha mãe. E nós paramos de fazer, já tinha passado um tempo, a mamãe continuou fazendo, nós paramos. Depois nós voltamos a fazer um pouquinho mais com ela. Na cama mesmo, nós não tínhamos Gohonzo, era na cama mesmo, olhando para a parede. Gohonzo é o nosso objeto de devoção, objeto de concentração. Outros episódios nós vamos trazer um pouquinho mais, falar sobre Gohonzo. O cara ia vir à noite para nos expulsar. E a minha tia chega antes e diz: olha, aqui está o dinheiro, vamos sair. Eu tenho dinheiro para mudança, vamos tirar tudo. A minha mãe disse: não, nós não vamos sair, nós não vamos ser despejados. Ela tinha determinação no que ela tinha feito, sabe? A oração que ela tinha feito era muito profundo no coração da minha mãe. Isso transforma. Ela disse: nós vamos transformar nosso karma agora. Deu 7 horas da noite, o cara ia chegar a esse horário. E o meu pai chega antes. E logo após o cara chega. O cara chega sem ninguém, sozinho. E meu pai, quando foi falar com ele lá na frente da casa, nós fomos para trás para a cozinha, minha mãe fazendo Daimoku de novo, bem baixinho. Meu pai tinha voltado, não sei porquê, mas conseguiu o dinheiro, pagou o cara deixou nós ficarmos mais um mês para nos organizar, para poder nos mudarmos. Nesse dia eu comprovei a força do Nam-myoho Renge-kyo na minha vida. Ah, foi milagre? Não foi milagre. É a energia, a transformação do seu interior, a sinceridade, a honestidade nas suas palavras, no seu coração, principalmente isso. Quando o seu coração muda, o ambiente muda. Vou falar sobre isso em outros episódios também. O budismo ensina coisas maravilhosas, que você tem que perceber a vida de outra forma. Mesmo nos piores acontecimentos da sua vida, o budismo lhe mostra que há uma luz. Há uma luz e essa luz está dentro de você. Você precisa se iluminar para iluminar seu ambiente, iluminar outras pessoas, iluminar a sua vida. Depois desse dia, nós nunca mais fomos despejados. Então, realmente, foi uma grande transformação. Eu comecei a praticar nesse momento. E assim como a Nete e a Joyce, tenho centenas de momentos maravilhosos que eu transformei em minha situação. Hoje em dia, há muitos problemas, há muitas situações a serem vencidas, muitos desafios. Ah, sou budista, não tenho problema. Então você não é budista. Porque o budismo... Quem dera, né? Mas eu acho que o budismo tem esse diferencial. O budismo de Nichiren Daishonin, ele faz você transformar o seu interior. Como você vai transformar seu interior se você não consegue perceber o que transformar? O que há para transformar? Então, seu karma, as coisas que aparecem, as dificuldades que surgem, as pedras no caminho, tudo isso faz você observar a vida de modo diferente. Então eles são importantes. Não é isso, Nete? Certeza. Eu disse tudo aí. E temos muito ainda pra gente. Hoje é a estreia, né? O nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast. A gente está tudo ainda meio tímido, um pouco mais. Mas nos próximos a gente já vai estar mais solto, né? Certeza. E temos muitos assuntos bacanas para conversar aqui, para levar para todos vocês
um pouco do conhecimento que a gente adquiriu já nessa nossa jornada de 20 anos mais, né, Jubim? Meus são mais de 20 também. Vamos juntar aqui quase 60 anos 60 de experiências vividas. Experiências vividas com a prática do budismo. Então, nós temos muito, muito, muito que conversar, que trazer temas maravilhosos para todos vocês aqui. E a gente percebeu, né, nas histórias que cada um era uma situação diferente. A questão da saúde, questão financeira, né? O meu foi mais fofinho, né? Um pet, um gatinho. Mas como eu falei, eu tinha um parecido. Inclusive de saúde, eu esqueci, perdão. Eu tinha uma tia que morava atrás da casa onde nós morávamos. Ela teve câncer 3 vezes. E ela 3 vezes superou o câncer. E 3 vezes que ela voltou ao médico, o médico disse: como isso foi possível? E ela disse: é porque eu respiro uma filosofia que faz eu transformar qualquer coisa. 3 vezes. 3 cânceres. É quase impossível a pessoa se curar de um câncer, imagine 3. E isso aí faz eu me lembrar com muito entusiasmo que ela era uma pessoa com muita energia, sabe? Qualquer coisa ela falava: faça Daimoku sério, faça Daimoku para transformar. Um dia você vai transformar. Pode demorar, mas você vai transformar. Basta você orar com seriedade e persistir. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É isso que você falou anteriormente, né? Não é milagre. Eu sei, analisando assim agora, a minha gatinha, ela era epilética, ela sempre teve crises, e naquele dia estava com uma crise mais forte, mais grave, né? E talvez naquele dia ela fosse realmente morrer, mas com a minha determinação, né, naquele momento, decidi que ela ia continuar com a gente. Ela superou mais, foi mais uma crise como as outras, ela depois teve outras e mais outras, mas sobreviveu por muitos e muitos anos também. Uau, a Nete estava com um problema de saúde, né? Também determinou a transformação do karma, porque isso são efeitos de causas passadas que a gente fez, né? Numa vida passada, né? Alguma coisa ruim que nós fizemos, e ela precisava transformar naquele momento, né? Então teve a boa sorte de conhecer bons médicos, né? Se não fosse, né, a recitação do Daimoku, tivesse conhecido o budismo, talvez realmente aquela doença fosse mais grave, né? Causasse até a morte. Mas ela teve a oportunidade de transformar, né? Quando a gente recita o Nam-myoho Renge Kyo, a gente está se arrependendo das nossas causas passadas, né? Por mais que a gente não saiba o que nós fizemos, né? E determinando transformar, né? É como se a gente estivesse jurando só fazer coisas boas e transformar aquilo de ruim que está na nossa vida. Então, a mesma coisa, a sua história, né, Jubim, com a sua mãe, né, era um karma de família, né, a situação financeira, que foi naquele momento decisivo, né, ela criou uma forte determinação e conseguiu superar, conseguiu transformar. É maravilhoso que você disse, né? A partir daí nunca mais tiveram esse tipo de problema. Né? Um momento decisivo, ela determinou e venceu. E um fato que me chamou assim muita atenção, algo que me deixou muito assim interessada a seguir a filosofia do budismo, foi quando, mesmo não sabendo, né, o que era o Nam-myoho Renge Kyo, eu recebi o Nam-myoho Renge Kyo, né? Senti a energia na minha vida, né? Senti a positividade toda. E depois, estudando, eu fui saber que o Nam-myoho Renge Kyo é uma energia presente no universo e está dentro de nós, dentro de todo ser humano, de todo ser vivo. Todo ser vivo tem um Nam-myoho Renge Kyo. Então, nós temos a boa sorte de encontrar uma pessoa que já conhecia e falou pra gente, né, olha,
faz o nome Horengekyo, que é bom, que eu fiz assim, comigo deu tudo certo. Então, isso é uma imensa boa sorte. E um dos nossos objetivos, na verdade, creio que o objetivo maior nosso aqui é levar para o maior número de pessoas conhecimento sobre o Namyo Horengekyo, para que todos possam transformar a sua vida. Porque todos têm o Namyo Horengekyo inato, essa energia está dentro de si, só esperando para ser despertada, né? Então, nós somos a forma isso, para se manifestar. Então, nós somos, né, pessoas de boa sorte por ter encontrado alguém que nos ensinou. E estamos aqui para conversar sobre com todos vocês, para também vocês terem essa oportunidade. Ficar longe de querer doutrinar as pessoas, não, é só para passar esse conhecimento. Exato, esse é o nosso propósito. É uma energia que está no universo, que está entre nós, né? Está em cada ser humano e que a gente precisa manifestar. Bom, como vocês podem ver, nós estamos em locais diferentes. Eu estou no oceano, estou velejando. E a internet às vezes dá uma travadinha, não liguem. Mas, assim, nosso objetivo, como já foi reiterado várias vezes aqui, não é doutrinar ninguém, não. Muito pelo contrário, nós queremos dar uma oportunidade para conhecerem a filosofia sem compromisso nenhum. O nosso compromisso é levar um pouco dessa felicidade que nós estamos manifestando, que nós manifestamos todos os dias, essa transformação, essa determinação, esse momento único. É um momento único em nossas vidas, conhecer o budismo. E por meio desse podcast nós queremos mostrar um pouquinho das nossas experiências, da nossa opinião sobre a filosofia e principalmente sobre o estudo que nós temos sobre ela, o conhecimento que nós temos sobre ela e como aplicá-la no dia a dia. Esse é o nosso intuito, tá bom? Pois é, gente, então é isso. O nosso podcast está quase terminando, então quero agradecer a todos e dizer que nos próximos episódios nós abordaremos vários temas, né? Temas da sociedade e embasado como a filosofia do budismo vê, embasado na filosofia do budismo de Nichiren Daishonin. Então, espero que vocês tenham gostado e é isso, então, muito obrigada. Bom, pessoal, é isso. Fica o convite para vocês nos acompanharem mais, né? Os próximos episódios estão muito bons, garanto que vocês vão adorar. E esse aqui é um espaço de diálogo. A gente vai dialogar entre nós três, mas a gente também quer dialogar com vocês. Então, a gente pede que vocês nos acompanhem, sigam o canal, ativem lá o sininho para as notificações, que a gente vai ter muito conteúdo. Coloquem perguntas também nos comentários, né? Coloquem lá, a gente quer muito saber o que vocês estão achando, as curiosidades, as opiniões também. Se você não concordar com algo também, a gente quer saber, porque o mais importante aqui é a gente manter esse diálogo. Então, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do nosso podcast, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E nos próximos, nós vamos abordar assuntos maravilhosos aqui com a visão budista. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.